Olá, pessoal! Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, responsável pela nossa carteira mensal de ações chamada Empíricos 10 Ideias, em que mensalmente nós trazemos uma seleção de ações para que você possa investir. É um grupo de ações aí selecionadas a dedo para passar cada mês na nossa bolsa de valores. Bom, começando pelo que interessa, a performance da carteira. No mês de julho, a Empíricos 10 Ideias teve uma alta de 5,5%, o que é acima do índice Bovespa, que subiu 3%, e também acima do índice Bovespa Small Caps, que subiu 1,5%. No vídeo de hoje, eu vou comentar com vocês o que eu estou enxergando em termos de cenário para o investimento em ações e o que estou adotando como estratégia para o mês de agosto. Lembrando que o relatório completo com a carteira completa e as teses de investimento vocês podem conferir gratuitamente acessando o link que está na descrição deste vídeo. É só fazer um rápido cadastro que você já terá acesso, mas caso você também queira acompanhar essa carteira de uma forma automatizada, você também pode fazê-lo por meio do aplicativo BTG Investimentos. Está lá dentro da sua área logada, investir, renda variável, carteiras recomendadas e você vai encontrar o Empíricos 10 Ideias. Bom, então vamos lá para o que eu estou enxergando e estratégias para o mês de agosto. No primeiro semestre, a Bolsa Brasileira foi uma das piores bolsas do mundo, principalmente quando a gente coloca ali no grupo de comparação os países emergentes. Nossa bolsa foi uma das últimas colocadas nesta competição, mas no primeiro mês do segundo semestre, que foi o mês passado, o mês de julho, nosso Ibovespa subindo 3%, ficou no pódio. Sim, foi uma das 3 melhores bolsas do mundo no mês de julho. E teve alguns fatores aí que levaram a essa alta que nós acreditamos que podem se intensificar ao longo do segundo semestre e trazendo aí sinais promissores para a nossa bolsa nessa segunda metade do ano. O que aconteceu que levou a uma alta tão expressiva do nosso Ibovespa em julho? Eu acho que teve fatores tanto internacionais quanto locais. Os internacionais, a gente teve uma série de indicadores nos Estados Unidos que mostraram que tanto a inflação quanto a economia americanas estão desacelerando, o que deu mais força à tese de que o Banco Central americano vai cortar os juros na reunião de setembro. Essa é a expectativa, uma expectativa que pode ser ainda mais reforçada no discurso do presidente da autoridade monetária no simpósio de Jackson Hole, que acontece ainda no mês de agosto e pode aí reforçar a tese de corte de juros. Isso é muito bom para as bolsas de países emergentes, porque a gente tinha uma economia americana que estava crescendo com muita força, ainda com o tema de inteligência artificial, funcionando como um buraco negro de recursos ao redor do mundo que iam em direção aos Estados Unidos, e isso com o corte de juros não só reduz o custo de capital para você investir em qualquer ativo de risco ao redor do mundo, como também a percepção de desaceleração da economia americana está fazendo os investidores fugirem da bolsa de lá e esse capital tem que ir para algum lugar, não é mesmo? Então, a gente tem a tese aqui de que a bolsa brasileira pode se beneficiar até mesmo de uma recessão leve nos Estados Unidos, na medida em que isso tira recursos da bolsa americana e o capital começa a procurar retornos maiores em outros lugares do mundo. Segundo fator que levou à alta da bolsa em julho e a gente acha que pode se intensificar até o final do ano é a questão fiscal no Brasil. Tem sido uma grande fonte de estresse para os investidores brasileiros até o mês de junho. Havia até uma percepção de um certo risco de descontrole fiscal ao longo do primeiro semestre, mas ao longo do mês de julho o governo tomou algumas medidas iniciais, ainda insuficientes para cumprir integralmente o arcabouço fiscal, mas que trazem uma mensagem muito importante de compromisso com a meta fiscal do arcabouço, né? E a gente acha que ainda mais medidas de contenção de despesas serão necessárias depois dessa de 15 bilhões que o governo fez no mês de julho, mas foi um ótimo começo e acho que a direção está correta, é essa mesmo. O que a gente está adotando de estratégia para o mês de agosto? Bom, mês de agosto, além de todos esses eventos macroeconômicos que eu comentei, é um mês de divulgação de balanços. As empresas aqui no Brasil têm até o dia 15 de agosto para divulgarem seus números referentes ao segundo trimestre deste ano. Então, é um período em que a atenção dos investidores deve se voltar bastante para o fundamento das empresas, para o microeconômico, como a gente chama aqui. Então, por isso, a gente faz questão de ser extremamente seletivo quanto ao momento operacional das empresas que a gente coloca na carteira.
A gente tem uma seleção de ações que a gente acredita estarem em um ótimo momento operacional. Não achamos que é hora de arriscar muito em empresas muito alavancadas ou empresas que têm uma rentabilidade muito baixa. A gente mantém o fator qualidade muito presente na Empíricos 10 ideias. E justamente por isso a gente decidiu aumentar o peso de Iguatemi e reduzir o peso de Localiza, a locadora de veículos aí talvez a maior da América Latina, que a gente continua gostando muito dos fundamentos, mas que a gente tem menos visibilidade dos resultados de curto prazo. Uma grande reclamação aí dos investidores tem sido essa depreciação dos veículos da frota da Localiza, porque ela compra o veículo, aluga por um tempo e depois vende, né? Historicamente, existe um spread aí, um desconto em relação ao preço de compra para o preço de venda, que era menor, hoje está muito grande e para esse desconto voltar a ficar menor, isso depende muito de como o mercado de veículos seminovos vai se comportar, algo que a gente tem uma baixíssima visibilidade hoje, então optamos por reduzir para aumentar Iguatemi, que é um shopping aí que negocia um desconto de 15% sobre Multiplan, o seu principal comparável em bolsa brasileira. E esse desconto, né, é o desconto sob a ótica de múltiplo preço dividido por fluxo de caixa operacional, que na nossa opinião é o múltiplo mais representativo para o setor de shoppings. Então, além de ter um desconto, a gente acredita que deve ter uma performance tão boa quanto a de Multiplan, que já divulgou seu balanço, ou até melhor do que a de Multiplan, tá? Então, por isso, a gente está optando por aumentar a exposição, colocar ainda mais peso em empresas em que a gente acredita tá em uma boa relação de risco-retorno e em um bom momento operacional. Além disso, queria falar que a gente mantém uma predominância de empresas ligadas à economia doméstica aqui no Brasil. 90% da nossa carteira é focada em empresas da economia doméstica e só 10% em exportadora. A gente tem uma exportadora na nossa carteira. Para você descobrir qual é só clicar no link da descrição abaixo gratuitamente. Mas a gente tem predominância nessa categoria de doméstica porque, elas são mais sensíveis à descompressão dos juros. Então, à medida que esse corte de juros lá nos Estados Unidos vai ficando mais claro, que a situação fiscal aqui no Brasil vai sendo bem ou mal, aos trancos e barrancos interessada, as curvas de juros, tanto brasileira quanto americana, tendem a fechar, né, a se descomprimir um pouco, e isso tende a beneficiar as empresas mais sensíveis a juros, que são justamente as cíclicas domésticas. E número 2, essa é uma classe de ativo que apanhou demais nos últimos meses, a gente considera que está muito barata, os múltiplos estão realmente muito atrativos. Agora, não vou falar de todas as ideias, todas as teses e teorias que a gente tem aqui nesse relatório, porque ele está muito completo, olha só, cheio de gráfico, cheio de informações para você sobre o que a gente está enxergando para a Bolsa Brasileira. E para você conferir o relatório completo gratuitamente, é só clicar no link da descrição. Lembrando, você pode acompanhar essa carteira de forma automatizada por meio do aplicativo BTG Investimentos. Investir, renda variável, carteiras recomendadas, vai estar lá o Empíricos 10 Ideias. É isso, pessoal. Muito obrigada pela confiança e nos vemos no próximo mês.